Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série A Rota do Milhão, onde nosso objetivo é chegar em R$ 1 milhão investidos na carteira de investimentos que eu vou montar do zero aqui com você. E estamos aplicando dinheiro de verdade, não é simulação, eu realmente faço o aporte real, e é uma carteira de investimentos construída com o método Investidor Alpha, que é o método que eu desenvolvi, para a gente começar do zero com foco em uma carteira para aposentadoria, para a gente viver de renda um dia. E aqui você vai ver comigo o racional por trás de cada decisão, por que montamos a carteira assim e não desse jeito, por que escolhemos o ativo X e não o Y, como vou me comportar nos momentos bons e ruins que vamos passar por aqui. Então você vai ver como que é simples investir seu dinheiro para o longo prazo com o método Investidor Alpha, que é um método democrático, onde qualquer pessoa pode aplicar e mesmo começando com pouco dinheiro, pode construir um patrimônio que sempre sonhou. Então eu quero que você aprenda junto comigo nesse processo e vamos então começar nosso segundo episódio. E caso você não me conheça, eu me chamo João Paulo Azevedo, produzo conteúdo sobre investimentos aqui nesse canal semanalmente, então se inscreva no canal para não ficar por fora dos conteúdos e também me siga no Instagram. Eu vou deixar o link aqui em cima também. Vai lá, procura no Instagram o meu perfil e me siga por lá, que tem conteúdo diário sobre investimentos também. Você pode mandar suas dúvidas para mim diretamente. De acordo com a matriz de risco que definimos no primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir, caso você não tenha visto, para você entender todo o processo que estamos montando aqui. A gente definiu que vai investir, pelo menos agora no início, 100% em renda variável, porque de acordo com o que definimos, é possível a gente investir 100% em renda variável. Não que a gente vai manter assim para sempre, a gente pode incluir renda fixa em algum momento. Inclusive, alguns investimentos em fundos imobiliários são bem similares à renda fixa. A gente vai definindo dessa forma por enquanto. Você pode ver que a gente já definiu que vai investir 25% da carteira em ações no Brasil, 15% em fundos imobiliários, 50% em ETFs no exterior, 9% em ações e REITs no exterior, 0% em renda fixa e 1% em Bitcoin. Esse é o esqueleto que montamos, a gente pode mexer isso aí daqui para frente, por enquanto a gente vai montar a base da carteira. Mas pequenos ajustes pontuais sempre vão ocorrer ao longo do caminho. A gente, então, no primeiro episódio investiu na Engie, Itaú e VEG. Foram as 3 ações que definimos como as iniciais para a gente começar a investir. A gente investiu R$300, não foi exatamente 300, né? A gente não conseguiu investir todo o valor. A gente vai ver como que foi então o retorno desse investimento até então. Então eu montei aqui nossa carteira para fazer o controle através aqui, pelo menos de rentabilidade, esse tipo de coisa, através da carteira do Status Invest, que era bem completa, mas rentabilidade é o menos importante dos investimentos, tá bom? Pode parecer contraditório dizer isso, mas a gente ficar focando e olhando a rentabilidade dos investimentos todo o tempo só faz a gente cometer erros e decisões equivocadas. Quanto menos você olha a rentabilidade dos seus investimentos, melhor. Mas como aqui a gente tem um foco meio educacional, acompanhamento da carteira, a gente vai olhar de tempos em tempos. Então montei aqui, a gente pode ver que nesse período de um mês, nossa carteira está dando uma surra, né, no Ibovespa e no CDI. Nossa carteira rendeu 5%, Ibovespa 0,23%, CDI 0,37%. Só que assim, um mês é um prazo curtíssimo para tomar qualquer decisão, tomar qualquer conclusão se nossa carteira está indo bem ou mal. Um mês não é nada ainda. A gente começa a investir para o longo prazo. A gente quer saber qual vai ser a rentabilidade ao longo de anos, não ao longo de meses. O dinheiro grande está no longo prazo, não no curto prazo. Nossa carteira às vezes pode passar 6 meses, 1 ano, perdendo feio para esses índices. Ainda assim, isso é uma carteira que vai ser extremamente rentável no longo prazo. O que enriquece a gente com investimentos em ações é no longo prazo, não no curto prazo. Inclusive, tem uma frase do Charlie Munger, que é o grande parceiro do Warren Buffett, que ele falou o seguinte: o dinheiro grande não está em comprar e vender ações, mas na espera. Então a gente vai comprar e esperar. A gente já pode ver que vamos receber dividendos da Engie, né? Aqui 1,78 por ação. Não está ainda definido quando que vai ser o pagamento. A gente pode também ver que já tivemos dividendos também do Itaú, JCP no caso, né? Juros sobre capital próprio, mas é a mesma coisa na prática. Vamos olhar então como é que está aqui nossa rentabilidade nesse gráficozinho. Já vimos isso aqui, está indo bem melhor que os índices de comparação, que não quer dizer nada. Aqui relação risco e retorno, tivemos retorno positivo em todos os investimentos até então. Vamos comparar mais coisas aqui. Nosso patrimônio, por enquanto não tem muito o que olhar. A gente investiu R$294 e agora temos 297 aplicado. E a rentabilidade foi essa, a Engie trouxe 4% de rentabilidade positiva, Itaú 3% e a VEG 0,5%. Não é muita coisa, mas é um mês, também não quer dizer nada. Nossa composição então está como 100% em ações por enquanto, com 3 ações. Por segmento, a gente tem uma ação de cada segmento e a nossa carteira está com uma volatilidade bem menor que o Ibovespa e ainda assim conseguimos uma rentabilidade bem superior. E aqui em proventos, a gente pode ver que vamos receber dividendos aqui. Do Itaú já recebemos, da Engie ainda vai ser no futuro. Inclusive um dividend yield de 9% já na Engie e 5,63% no Itaú.
E aqui, ó, vamos receber então R$ 5,35 de dividendo para o investimento que foi pouco, né? A gente tem 3 ações da Engie apenas, quase 10% aí de retorno do nosso investimento. Por enquanto é isso, não tem muito o que olhar, a gente está bem no início. Voltando aqui, hoje é dia da gente aplicar em fundos imobiliários. Então a gente vai começar a montar nossa carteira de fundos imobiliários. Mas antes da gente começar a ver quais fundos eu vou escolher aqui para nossa carteira, eu quero que você entenda um conceito super importante para investir em fundos imobiliários. Muita gente está dizendo que fundos imobiliários estão extremamente baratos nesse momento. O que não é mentira, é até certa forma verdade. Mas por que isso acontece? A gente tem que entender que fundos imobiliários possuem uma correlação negativa com os juros futuros. O que isso quer dizer? Vamos por partes. Primeiro, o que são os juros futuros? Juros futuros é definido pelo mercado, é o quanto que o mercado deseja pagar pela expectativa futura da taxa de juros em um determinado período. Parece ser muito complexo, mas é bem simples. É muito influenciado pelo risco Brasil, né? A instabilidade política e econômica do nosso país, o risco de se investir no Brasil, né? Inerente ao Brasil. E 10 anos, ou seja, essa taxa de juros futura de 10 anos é um prazo bem adequado para a gente usar como referência, como muito impacto no preço dos fundos imobiliários. Vamos pesquisar a taxa de juros que o mercado espera de ter de retorno para 2033. Que é daqui 10 anos, que a gente está em 2023. Então a gente vai pesquisar aqui na internet, é bem simples, pesquisa no Google taxa DI 2033. Então tá bem aqui a taxa DI 2033, já tem até aqui o valor, mas a gente pode entrar nesse site e verificar. Ou seja, hoje o mercado está definindo 12,34. Está até caindo ultimamente, tá? Nos últimos dias vem caindo bastante, inclusive esse é um dos motivos do porquê que fundos imobiliários subiram bastante no último mês, porque tem essa correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Então, eles atuam de formas opostas. Como a taxa de juros está caindo, a taxa de juros futura, os fundos imobiliários tiveram uma força para poder subir ali os seus preços. Mas para simplificar como que essas forças atuam, a gente vai olhar um indicador mais simples de você acompanhar para ver isso aí, que é o Tesouro Direto IPCA. Então, entrando aqui no site do Tesouro Direto, a gente pode ver o seguinte. Está aqui o Tesouro IPCA. A gente pode pegar o mais próximo para daqui 10 anos, como por exemplo 2035. Hoje está aqui IPCA mais 5,87%. É isso que ele está pagando aqui hoje. Esses juros aqui que ele te paga, ele é bastante influenciado daquela taxa DI que a gente olhou. Porque isso aqui você pode olhar que todo dia está mudando. Às vezes vai estar mais alto, às vezes vai estar mais baixo. É influenciado por aquela taxa DI. Inclusive a taxa DI próxima do prazo de vencimento de cada um dos títulos. Então aqui já pode pegar uns 5,87 como uma referência. E esse valor aqui, você pode comparar, esses juros aqui que estão do lado do IPCA, você pode comparar com o dividend yield dos fundos imobiliários. Tá? O que é dividend yield, caso você não saiba? É o quanto que você recebeu de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao quanto que você pagou para investir naquele fundo imobiliário hoje. Ou seja, vamos dizer que você recebeu nos últimos 12 meses R$10 por cota de um fundo imobiliário. E vamos dizer que esse fundo imobiliário hoje custa R$100 a cota dele. Ou seja, o dividend yield é 10%. Você recebeu R$10 no investimento de 100, 10% de R$100. Você pode comparar esse dividend yield com esse valor aqui. Só que costuma ser, e o ideal é que seja, o fundo imobiliário com dividend yield mais alto do que essa taxa. Por quê? Porque é o desconto do risco. É mais arriscado você investir em um fundo imobiliário do que no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o investimento de menor risco do país, porque está emprestando dinheiro para o governo, enquanto o fundo imobiliário tem vários outros riscos envolvidos, como problemas com o imóvel, problema com o inquilino, problema com a gestora, uma série de coisas. É muito mais sensível à economia. Tudo isso envolve mais riscos para investir no fundo imobiliário do que no Tesouro IPCA. Ou seja, o mercado exige que a remuneração de um fundo imobiliário seja superior ao Tesouro IPCA, porque senão qual seria o motivo para você investir no fundo imobiliário se o rendimento fosse igual ou inferior? Se é correr mais risco para ter menor retorno, não faz sentido. Então o mercado naturalmente ajusta isso. O fundo imobiliário vai ter expectativa de retorno maior do que o Tesouro Direto IPCA+, porque ele é mais arriscado. Então a gente pode comparar isso aqui como uma taxa, uma diferença entre essas taxas de juros aqui, entre o dividend yield do fundo imobiliário e essa taxa aqui do Tesouro IPCA+, como um prêmio pelo risco. E a forma de analisar um fundo imobiliário é extremamente próxima, similar à forma de analisar um Tesouro Direto IPCA+. Por quê? Como que é a rentabilidade de um fundo imobiliário? Vai ser duas frentes. A rentabilidade total vai ser a rentabilidade da cota daquele fundo imobiliário, ou seja, se você pagou R$100 na cota e lá daqui 10 anos você vendeu por 150, você teve um ganho de 50% em cima daquele valor que você pagou hoje.
E também vai ter a rentabilidade dos dividendos, aqueles rendimentos mensais que os fundos imobiliários pagam. Ao longo desses 10 anos, vai receber rendimentos todos os meses. Então a rentabilidade total daquele seu investimento é o quanto você pagou pela cota e a diferença para o quanto que vale hoje e o quanto você recebeu de dividendos ao longo de todo esse período. Essa é a rentabilidade total. E um Tesouro IPCA é a mesma coisa. Vai ser o quê? O IPCA, que é o nosso índice de inflação, principal índice de inflação. Então, se o IPCA acumulado ao longo desse período for 50%, você vai ter o retorno de 50% desse IPCA, mais 5,37% ao ano de juros. Da mesma forma que você recebe também o dividend yield ao ano dos fundos imobiliários, ao quanto que o fundo imobiliário está pagando para você de rendimentos todos os anos. Então, você está vendo como é similar? E mais importante ainda, é ainda mais próximo do que você imagina. O que vai fazer a cota de um fundo imobiliário sair de 100 para 150? É a valorização dos seus imóveis. Porque quanto que custa um fundo imobiliário? A gente tem um indicador chamado preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial é a soma do valor de todos os imóveis daquele fundo imobiliário. Você pega o valor da cota daquele fundo, o quanto que aquele fundo imobiliário vale no mercado, divide pelo quanto que valem os imóveis. E aí você chega num indicador que é sempre muito próximo de 1. Geralmente o mercado vai pagar mais ou menos próximo do quanto seus imóveis custam, quanto seus imóveis valem. Só que, como que é definida a rentabilidade de um imóvel? Na média, ao longo de vários estudos, já com históricos longuíssimos, geralmente os imóveis apenas se corrigem pela inflação. Se você tiver um retorno acima da inflação, é porque aquele ambiente, aquele local que o imóvel está localizado, às vezes valorizou um pouco mais do que a média. Mas na média do mercado, vai somente corrigir pela inflação. E como o preço da cota de um fundo imobiliário é muito ligada ao quanto que aqueles imóveis valem, e os imóveis praticamente vão subir de valor junto com a inflação, então a valorização da cota do fundo imobiliário vai ser muito próxima do quanto que a inflação comeu naquele período, que é exatamente isso aqui da rentabilidade. Ele também é atrelado à inflação. Então o valor da cota é a inflação e o IPCA aqui do título também é a inflação, só que os imóveis também vão te pagar aluguéis, os rendimentos mensais, assim como isso aqui também vai te render. No caso aqui é o ano, mas também você pode calcular o quanto que o fundo te paga ao ano. Então a rentabilidade desses dois investimentos, os dois IPCA e um fundo imobiliário, funciona de uma forma muito similar. Então aqui nessa planilha eu vou te mostrar como que essa relação funciona de uma forma mais visual para você entender melhor. Aqui eu peguei o preço da cota do KNRI 11, que é um fundo imobiliário que é um dos mais seguros da bolsa, para a gente poder ver bem como que funciona esse prêmio de risco. Ele hoje está custando R$ 150,34, acabei de olhar aqui o valor da cota dele. Nos últimos 12 meses, quanto que ele pagou para você de rendimentos? Eu botei aqui um valor ajustado, porque tem alguns meses que ele pagou a mais, porque teve alguma distribuição não recorrente. Aqui, quando você pega os 12 meses certinho, ele pagou R$ 10,99 por cota. Só que nos últimos 4 meses, ele pagou de forma bem estável, 95 centavos por cota. E a gente quer meio que ver, o que interessa pra gente é o quanto vai pagar de dividendos nos próximos 12 meses, não apenas nos últimos 12 meses. Então o melhor chute que a gente pode ter nos próximos 12 meses é um pagamento médio de 95 centavos por mês. O que a gente pode fazer então? Vamos pegar aqui o 0,95 e multiplicar por 12. Então o ajustado seria R$ 11,40. O que daria pra gente o dividend yield esperado aqui do KNRI nos próximos 12 meses de 7,58%. Beleza, agora vamos ver aqui quanto que está pagando os juros daquele IPCA+. Vamos voltar aqui. Ele está pagando para a gente 5,87%. Então vamos lá de volta. Vamos botar aqui 5,87%. Agora, e o prêmio de risco? O prêmio de risco é o quanto que o mercado deseja receber de rentabilidade a mais no KNRI para justificar você investir no KNRI e não colocar esse mesmo dinheiro naquele título do IPCA. Esse é o prêmio de risco. A gente tem que ver então a diferença. Tá vendo que o dividend yield aqui é mais baixo do que aqui? O mercado está esperando receber quantos por cento a mais? Uns 2%? Um pouquinho menos aqui. 1,8% a mais. Um pouquinho menos ainda. Dá aqui por volta de 1,7%. Esse é o prêmio de risco. E se você olhar, puxar esse histórico aqui, ou olhar daqui no futuro, você vai ver que o prêmio de risco sempre vai ser algo próximo disso aqui. Entre 1,5% e 2% para o KNRI. É um prêmio de risco baixo. Por quê? Porque é um investimento bastante seguro. Ele não é tão arriscado, tão mais arriscado do que você investir no Tesouro IPCA+. O que o mercado deseja receber é 1,7% a mais de retorno para você investir no KNRI. Agora vamos pegar um fundo imobiliário bem mais arriscado para você ver. Se eu pegar aqui o HCTR11, que é um fundo bem mais arriscado, hoje a sua cota está valendo R$ 48,80.
R$12,85, uma cota. E ele pagou dividendos nos últimos 12 meses, R$ 12,72. Só que ele reduziu bastante, dá um dividend yield bem alto, ele reduziu bastante a distribuição nos últimos meses, que aconteceram alguns problemas lá dentro do fundo. O fundo arriscado é assim, né? Algumas vezes as coisas não vão como esperado. Ele pagou nos últimos 3 meses ali uma média de 50 centavos por cota, o que daria pra gente então R$ 6 no ano. É o esperado mais ou menos, que é 50 centavos por cota, quer dizer, por mês, né, e por cota, então no ano daria uns R$6. O dividendo ajustado esperado para os próximos 12 meses é de 12%. Então a gente vai ter que colocar um valor aqui bem mais alto, né, bem mais alto mesmo, ali por volta de uns 6,6%, algo próximo disso, 6,4%, para dar algo próximo disso aqui. Então o mercado exige 6,4% ao ano a mais de rentabilidade para investir no HCTR, para justificar o investimento no HCTR. Por quê? Ele é um investimento muito mais arriscado. Tanto que ele estava pagando antes, ele chegou a pagar ali mais de R$3 por cota por mês. Hoje está pagando 50 centavos por cota. É muito mais volátil, é muito mais inesperado que você vai receber. O KNRI é muito mais um reloginho, ele é muito mais seguro. Então, para você correr esse risco, o mercado exige que o prêmio de risco seja bem maior. Tanto que quem investiu no HCTR há 12 meses atrás, na verdade, está tendo um prejuízo gigantesco no fundo imobiliário, no investimento, porque ele é bem mais arriscado e às vezes o risco se concretiza. Então é assim que o mercado funciona. E aí é importante você entender, porque às vezes os fundos imobiliários despencam de preço, mas não quer dizer que os fundos estão indo mal, que estão acabando, não existe mais fundo imobiliário, acabou o investimento em fundo imobiliário, não é isso. É simplesmente por conta desses movimentos da macroeconomia. Às vezes essa taxa de juros aqui mexendo. Se ela subir, vai ter que mexer aqui também, porque o prêmio de risco tem que se manter, e aqui não está batendo mais. Se ela cair, vai ter que mexer aqui também. Como que vai manter aqui um valor próximo? A cota vai ter que subir para uns R$60, não tanto, mas uns R$57 ali, um pouquinho menos, 55, R$54, vai dar algo mais próximo, tá vendo? Ele vai ter que mexer, hoje está 48. Então, se a taxa de juros cair a ponto do IPCA também vai cair esses juros para 5%, a tendência é que o HCTR e todos os outros fundos imobiliários subam de preço, para que esse valor seja próximo desse. Sempre vai ter que ser próximo, tá? Sempre vai ter que correr. Então, fica de olho nisso, porque é importante para você entender como que funciona a precificação de fundo imobiliário e como que a gente olhar a cotação e rentabilidade no curto prazo, às vezes te engana demais, porque parece que as coisas estão indo mal, mas tem nada indo mal, às vezes o fundo está fazendo um ótimo trabalho. É uma movimentação de curto prazo, está caindo o seu preço simplesmente por conta dessas coisas que não tem nada a ver com o funcionamento do fundo imobiliário. Agora você está entendendo como que o risco influencia nos fundos imobiliários, como que a precificação de um fundo imobiliário funciona, esse é um dos fatores, não é o único, e o que esperar deles no longo prazo, né? E o motivo deles estarem tão desvalorizados como estão no momento, porque a taxa de juros subiu bastante, tanto os juros futuros quanto a taxa de juros atual, a taxa Selic. E o melhor, o potencial que temos de valorização, pelo menos até mesmo no curto e médio prazo, caso essa taxa de juros continue caindo, a taxa futura. Então, por que eu falei isso tudo? Além de aprofundar o seu conhecimento e a segurança ao você investir em um fundo imobiliário, eu queria mostrar para você o motivo deles estarem tão desvalorizados e quanto que quando a renda fixa está pagando bem, costuma ser o melhor momento para você investir também em renda variável, porque essa mesma movimentação aí que acontece com o fundo imobiliário também acontece com ações, mas aqui fundo imobiliário é bem mais direto, que ações têm muito mais variáveis a serem analisadas. Mas também acontece uma força bem grande para as ações se desvalorizarem quando essa taxa de juros futura sobe. Então, entenda isso. Não existe hora da renda fixa e hora da bolsa, porque quando a renda fixa costuma pagar muito, geralmente é o momento de melhor expectativa de retorno para a renda variável. O que você tem que definir é montar uma carteira de acordo com o seu objetivo, como está aqui, e simplesmente fazer a manutenção da carteira no longo prazo, o rebalanceamento constante, sem ficar mudando toda hora, diminuindo a alocação em ações, em fundo imobiliário, aumentando em renda fixa, depois tira a renda fixa e bota em ações. Isso aí é o caminho mais rápido para o fracasso. Tá? Você tem que definir aqui uma alocação e tentar mexer isso aqui o mínimo possível. E só mexer quando o seu objetivo e o seu perfil muda, que a gente definiu no episódio 1 aqui da série A Rota do Milhão. Então, como fundos imobiliários escolhidos para compor nossa carteira, pelo menos inicialmente, eu escolhi esses aqui, ó. Escolhi o ALZR11 e o KNSC11. Por que eu peguei eles? Basicamente, eu quis pegar um fundo imobiliário de tijolo e outro de CRI. O que é um fundo de tijolo? É um fundo que investe em imóveis diretamente, ele tem imóveis físicos. O que é um fundo de CRI, conhecido como fundo de papel?
ele não investe em imóveis, ele investe em dívida imobiliária. Então eu peguei um de cada para a gente já conseguir ter uma diversificação. Eu escolhi o ALZR, por quê? Porque é um dos fundos que melhor me surpreendeu nos últimos anos, ele vem fazendo um excelente trabalho e eu gosto muito das regras de alocação que ele possui. Ele definiu que só vai investir em imóveis que estão prontos e operantes, só aceita inquilinos com alto faturamento, que traz uma segurança muito maior para não tomar um calote, né, ali no pagamento dos aluguéis, só faz contratos atípicos, que são contratos que envolvem uma multa muito grande rescisória, e também são contratos longos, que dão uma previsibilidade muito grande para a gente não ter quebra de contrato e acabar a nossa renda de uma vez. E ele também é muito bem diversificado em diversos setores, como lajes corporativas, galpões logísticos e data centers também, que é um setor que está engateando aqui no Brasil. Então, um fundo bem legal, vem crescendo muito rápido, coloquei ele aqui, que ele já é bem diversificado em vários setores, então com um fundo imobiliário a gente consegue já ter alocação em vários setores. O KNSC foi o fundo que eu escolhi para ser o nosso fundo de CRI. Ele é um fundo da gestora da Kinea. A Kinea é uma das melhores gestoras que temos na Bolsa e é muito importante se atentar à gestora quando você investir em um fundo de CRI, porque você não consegue fazer análise de todos os CRIs daquele fundo, são muitas vezes centenas de CRIs. Então você tem que confiar na gestora que vai fazer um bom trabalho, que ela está fazendo uma boa análise e uma boa gestão de risco. Então é muito importante ficar de olho na gestora. A Kinea é uma ótima gestora. O KNSC é um fundo até novo, não tem um histórico tão longo assim. Mas a gente já pode começar a investir nele porque eu tenho quase certeza que ele vai dar muito certo porque a gestora é muito boa. O KNSC ele é um pouquinho mais arriscado do que os fundos de CRI da própria Kinea, mas ainda assim é um fundo até bastante seguro comparado a outros fundos de CRI que temos na Bolsa. E ele também é bem diversificado em indexadores como IPCA e CDI, que também traz para a gente uma diversificação com um único fundo imobiliário já nos CRIs. Então, os CRIs costumam ter uma rentabilidade ligada ao IPCA e ao CDI, bem diversificado. Às vezes um está melhor do que o outro, então é sempre bom ter os dois na carteira. E como a gente vai investir pouco dinheiro, vamos botar somente R$300, 2 fundos imobiliários está ótimo para a gente dividir esse valor aqui. Então vamos seguir aqui a planilha e vamos botar os R$300 de aporte. Então aqui ele está mandando a gente alocar, né, em ETF, porque é onde tem um percentual maior. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio. Vamos agora em fundo imobiliário, no início não precisa seguir isso aqui tão à risca. Então, fundo imobiliário, a gente tem aqui, hoje a cota do ALZR está 111 e do KNSC está 77. Vamos entrar aqui na nossa corretora e fazer os aportes. Então vamos lá, antes que a bateria do meu telefone acabe. A gente tem o resto que sobrou do último aporte de R$300, não conseguimos colocar tudo, né? Então sobrou ali uns R$11 e 300 que eu botei aqui para a gente aportar. Então vamos lá, investir. Aqui tem o investimento dos Estados Unidos, mas lembra, porque eu já tinha feito um aporte aqui para ensinar os alunos do Investidor Alpha como utilizar o Inter Invest. Mas aqui a gente vai depois somente realocar esse dinheiro de acordo com o que a gente vai montar na carteira aqui. Então vamos, cadê? Ações Brasil, investir, o que a gente já tem, aqui buscar por ativo. Vamos começar então pela LZR11, porque ele tem um valor maior, então a gente consegue já saber mais ou menos quanto que vai conseguir investir do próximo. Comprar. Então a gente tem 311, vamos colocar então 2, que aí a gente consegue depois comprar mais um pouquinho do KNSC. Comprar, confirmar. Prontinho, ordem enviada. Vamos agora voltar. Agora KNSC 11. Comprar. Aqui a gente tem que fazer a conta de cabeça, né? A gente investiu, era 111 o ALZR, então a gente já aportou 222, menos 311, a gente vai ter aí uns R$89, dá para comprar somente um, quase que na risca. Então vamos comprar aqui. Prontinho, foi comprado o KNSC. Então voltando aqui, vamos colocar nossos aportes. A gente comprou 2 ALZR e 1 KNSC, que deu o aporte de R$310, a gente já tinha 311, né? Então deu para comprar quase na risca aqui. Vou tirar a variação do aporte para zero. Nosso patrimônio atual de R$607. Então falta um longo caminho para a gente chegar no 1 milhão, mas é somente o segundo episódio. E continue comigo aqui até o final para você acompanhar como a gente vai construir essa carteira. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.